E cá estamos nós para a terceira entrevista aos candidatos a reitor da Universidade do Algarve. Eleição no próximo dia 27 e a Rádio Universitária do Algarve Sul. Informação em entrevistas durante esta semana. 59 anos, licenciado em Economia no ISEG, isto em 92. Depois, Master em Economia, especialidade em Econometria, isto em Manchester, já em 89. Doutorado em Ciências Económicas, também em Econometria, em 97. Professor agregado da Universidade do Algarve desde 2005 e catedrático desde 2010. Já foi, entre outras, diretor da licenciatura em Economia e em Gestão de Empresas, membro da Assembleia de Representantes, presidente do Conselho Diretivo e do Conselho Científico, membro da Assembleia Estatutária, membro do Conselho Geral da Universidade e também diretor da Faculdade de Economia. Desde já, bem-vindo aqui à Rua. A primeira pergunta, diria eu, é geral para todos. O que é que o leva a candidatar-se a reitor? O que é que me leva a candidatar-me a reitor? Eu entrei nesta instituição há 31 anos. Foi a instituição que me acolheu e em relação à qual eu tenho, enfim, desempenhado o melhor que posso e sei a minha missão. E eu julgo que a minha candidatura é uma candidatura que é natural nesse sentido, porque já cá estou há muito tempo, porque tenho uma grande experiência na área da gestão e porque a situação financeira da instituição é uma situação dramática, é uma situação muito complicada. E, portanto, eu creio que uma pessoa que tem essa preparação em gestão, que implementou um sistema de motivação, de coesão, de sentimento de pertença na sua unidade orgânica ao longo destes anos, que deu boas provas disso, está em melhores condições para implementar esse mesmo sistema a nível da universidade. As questões de natureza financeira são de uma maior relevância, como podem imaginar. E, portanto, uma boa preparação na área microeconómica, macroeconómica, um bom conhecimento da região, o apoio político das forças políticas da região, capacidade de trabalhar em rede com essas forças, ter credibilidade, ter um passado que pode ser analisado do ponto de vista da obra realizada, tudo isso são fatores que são determinantes para poder ajudar a instituição a sair de uma situação que é uma situação que compromete os salários de muitas famílias, não é? Nós, nos outros candidatos, deu para pegar aqui no que podemos chamar um lema da candidatura. No seu caso, pelo menos não o encontramos. É possível colocarmos um lema? Tem 4 lemas. Tem 4 lemas porque tem 4 objetivos estratégicos. O primeiro é a internacionalização do ensino e da investigação. E aqui eu quero uma algo ao nível da região. Este é o lema. Nós estamos na região mais internacionalizada do país. A nossa região é muito conhecida lá fora. A Universidade do Algarve, ainda que seja algo conhecida, não é tanto como a região. Portanto, estamos em déficit para com a região, a esse nível. Quero uma universidade tão conhecida, tão internacionalizada quanto a região. E esse é um objetivo que eu considero estratégico. É aquilo que eu considero que nós, no mandato de 4 anos, temos que conseguir cumprir. Naturalmente, muito já tem sido feito na internacionalização também do ensino, porque da investigação estamos mais avançados, mas do ensino já tem sido feito, mas mais ao nível dos programas Erasmus e, portanto, de intercâmbio de estudantes. Não é disso que eu falo. Eu falo também disso, porque isso é importante e quero capitalizar com o trabalho já feito a esse nível, mas quero internacionalizar o ensino no sentido de termos o acesso no próximo ano, 2014-2015, com estudantes de primeiro ciclo que se candidatem, estrangeiros que se candidatem a cursos que nós, entretanto, vamos internacionalizar tão depressa este período eleitoral, enfim, seja cumprido e, no caso, naturalmente, eu ganhar as eleições. Embora eu deva dizer que aí há uma sintonia perfeita entre o meu programa e o programa do Adelino Canário. Portanto, o meu colega Adelino Canário dá à internacionalização a mesma prioridade que eu dou. Claramente identifica-se com ela e eu identifico-me com o programa dele no que diz respeito a esse ponto de vista e a outros pontos de vista. Há uma grande sintonia entre nós dois, talvez porque temos percursos semelhantes. É natural que tenhamos também prioridades semelhantes, também estamos ambos na instituição há muito tempo. Desde o início, como eu disse, e portanto é normal. Depois há outro objetivo estratégico que eu chamaria a empregabilidade. E a empregabilidade também tem um slogan, que é uma ou algo nos mercados regional, nacional e internacional de emprego. Portanto, o tal ensino em língua inglesa de que eu falo, que nos vai permitir atrair estudantes estrangeiros, não é restritivo para não é restrito a estudantes estrangeiros. Portanto, eu quero que estudantes portugueses que se sintam em condições de poder receber aulas em inglês, que se inscrevam na turma em inglês das diversas disciplinas, porque eu tenho que os preparar não para o mercado regional ou nacional, mas para o mercado de emprego internacional. E isso, a ferramenta língua é muito importante. Se eles forem educados com base na língua inglesa, veja, por exemplo, o que acontece com os melhores estudantes algarvios que estão a frequentar escolas internacionais da região. Estão a frequentar escolas internacionais na região. Esses estudantes
já têm um potencial enorme para poderem vir para a universidade e terem aulas em inglês. E não vêm porquê? Porque nós não damos aulas em inglês. Mas há faculdades, por exemplo, o ISEG, do João Duque, não é? Já tem no primeiro ano uma turma em inglês para os estudantes, não é? Portanto, há muitos estudantes portugueses a frequentar essa turma, por opção. Em vez de frequentarem as turmas em português, frequentam as turmas em inglês. Portanto, eu quero preparar a empregabilidade para os mercados regional, nacional e internacional de emprego, porque as dificuldades de emprego são conhecidas, o país vive momentos difíceis do ponto de vista da falta do crescimento económico e portanto, ainda no outro dia estive na ESOALG, na Escola Superior de Saúde. Os enfermeiros têm uma excelente formação, há muitos enfermeiros formados por nós que estão aí para o estrangeiro e eu acho que foi uma pena eles não terem tido aulas em inglês, não terem tido a sua formação em inglês. Se tivessem tido, com certeza não iriam encontrar as dificuldades que vão encontrar, que são superáveis, naturalmente. Eu próprio as tinha quando fui para a Inglaterra, também as superei, não é? Mas se nós pudermos já ter alguma proficiência na língua, iriam com certeza ter mais facilidade de integração nesses países onde vão ter que usar a língua inglesa como língua de trabalho. Aqui são a parte. Os docentes estarão preparados? Estão preparados. Há muitos docentes em Gambelas, nomeadamente, que eu diria uma boa percentagem, altamente maioritária, que fez os seus doutoramentos em países anglo-saxónicos, não é? Ou nos Estados Unidos, ou em Inglaterra, e portanto são docentes muito preparados. Hoje não se pode fazer investigação sem dominar o inglês, portanto todos os docentes que investigam dominam muito bem o inglês. Depois é uma questão de ganharem alguma confiança, aprende-se fazendo, não é? Nós já começámos na minha faculdade, temos o mestrado em língua inglesa, com estudantes estrangeiros, temos os doutoramentos todos em língua inglesa. De início as pessoas tinham um bocadinho de receio, porque enfim, não estavam muito confiantes, mas também não vamos ter estudantes ingleses, são estudantes que utilizam o inglês, mas que também não têm o inglês perfeito, e portanto, à medida que as pessoas forem dando as aulas, vão vendo, vão criando confiança e os índices de satisfação dos nossos estudantes estrangeiros é elevado, não é? Portanto, eu acho que nós estamos bem preparados. Haverá setores, não tanto, que não estejam tão preparados, mas há outras missões que a instituição tem, que não só lecionar em língua inglesa. Agora, só para fazer aqui uma questão, por exemplo, ensinando em inglês não vamos secundarizar a língua portuguesa? Não, porque vamos continuar a lecionar também em português. A intenção é fazer as duas. Exatamente. E por outro lado, podemos desenvolver para esses estudantes de língua com quem vamos trabalhar em língua inglesa, podemos desenvolver cursos de português, fazer do português aquilo que eu chamo uma língua Erasmus, não é? Afirmar o português como língua Erasmus. Isso é muito importante, receber estudantes estrangeiros e dar-lhes formação em português para que eles dominem a língua, não é? Será uma mais-valia para eles porque ficam a dominar uma outra língua comunitária. Portanto, a nossa estratégia da defesa da língua passa por aí, não é? Passa por pôr os estrangeiros a falar português. Nós já falamos, não é? Nós já falamos, não precisamos de... Claro que precisamos de falar melhor e de escrever melhor, porque nós sabemos que enfim, temos que melhorar nisso e em tudo o resto. Depois há um outro objetivo estratégico também, que tem a ver com a ciência, a inovação e a transferência do conhecimento. E aqui o slogan é muito simples, é uma UAL que qualifica a região e o país. Eu acho que a Universidade do Algarve foi criada para desenvolver a região. E o facto de ter uma missão universal e, portanto, ter que trabalhar para o país, para o mundo, para o planeta, para o que se quiser dizer, não pode servir de pretexto para esquecermos a região. Nós temos a obrigação social de desenvolver a nossa região. Foi para isso que fomos criados. Foi esse projeto que eu aderi, quando aderi em 82 à Universidade do Algarve. E, portanto, temos essa obrigação. E eu acho que tem havido algum afastamento, que não é naturalmente premeditado, mas tem havido algum afastamento da UALG em relação às entidades regionais, aos municípios, às empresas públicas e privadas. E eu acho que há muito caminho ainda a percorrer a esse nível. Já fomos melhores nisso do que somos hoje e temos que voltar a ser. E porquê que já fomos melhores? Porque na altura não havia tanta gente preocupada com a investigação internacional, etc. À medida que os recursos foram reafetados a esse campeonato, e isso é um campeonato muito importante, porque isso coloca-nos nos rankings internacionais, dá-nos prestígio, e só com prestígio é que a gente vai atrair estudantes estrangeiros, em última instância. É certo é que essa afetação de recursos, essa tarefa tão importante quanto as outras, naturalmente às vezes faz-nos descurar um pouco a obrigação que temos para com a região. E eu acho que não pode ser. Nós temos que saber fazer tudo ao mesmo tempo e tudo bem feito. Temos é que nos reorganizar de forma diferente, e é sobre isso que eu depois gostaria um pouco de falar, sobre a reforma da instituição. Aliás, eu ia precisamente para aí, para aí. Falta um quarto eixo agora. Falta um quarto, que é a governação e garantia da qualidade. Uma UALG financeiramente sustentabilidade,
sustentável, que não somos, e sustentada por processos de acreditação. Portanto, nós temos que, dentro de breve texto, conseguir, junto da A3ES, acreditar o nosso sistema de controle de qualidade, de gestão e controle de qualidade. Há 2 universidades apenas no país que já conseguiram isso, que é a Universidade de Évora e a Universidade do Minho, e nós estamos um pouco atrasados em todo este processo de gestão e controle de qualidade. Não há uma governança com qualidade que não seja uma governança transparente. Portanto, temos de ter um sistema de informações transparente que permita, com o simples tocar do botão, qualquer stakeholder saber qual é a performance da instituição e como é que ela evolui ao longo do tempo. Passando por esta questão, aliás, depois, estes são os 4 lemas, mas depois há 6 pontos, diria eu, em que divide o seu programa, e um deles tem precisamente a ver com a racionalização e reformulação da oferta formativa e melhoria da qualidade de ensino. Aqui entra também esta grande diferença da Universidade do Algarve em relação aos outros, aliás, em relação às outras universidades, que tem a ver com esta questão do Politécnico e Universidade. Não só na competência na competente de investigação, mas também desta diferenciação dos 2 sistemas da universidade, sim, que sabemos que muitas das vezes não se entendem. Como é que... Como é que se... Isso já é chão de uvas. Não entendem-se perfeitamente. Vão-se entender perfeitamente. As crises são grandes oportunidades, sabe? E hoje vivemos um momento que é um momento desafiante para toda a comunidade académica, e hoje vivem-se momentos de grande confluência de interesses e de discursos, de narrativas entre os 2 subsistemas. Já se foi o tempo em que isso foi assim, não é? Ou seja, a crise pode absolutamente fazer a diferença. Está com certeza. É por isso que as pessoas tomem consciência da má situação financeira que a instituição tem. Não pode dourar a pílula, não é? Nem pode atribuir tudo e somente à responsabilidade governativa, de falta de verbas, do setor público, etc., portanto, financiamento do Estado. Temos que olhar para nós e ver se estamos a fazer bem o trabalho de casa, não é? E eu acho que há muito trabalho de casa que tem que ser feito e que não está a ser feito justamente por causa da nossa organização, que é uma organização completamente ineficiente, não é? Nós oferecemos qualquer coisa como 48 cursos de primeiro ciclo. Esses 48 cursos de primeiro ciclo terão entre 30 a 36 cadeiras, dependendo de terem 5 ou 6 por semestre. Isto dá um número que varia do número de cadeiras entre 1440 e 1728. Depois ainda temos as optativas, 48 primeiros ciclos têm pelo menos 2 ou 3 optativas, mesmo que tenham só 2, são mais de 96 cadeiras. Ou seja, o intervalo do número de disciplinas que nós oferecemos por ano, só para o primeiro ciclo, varia entre 1546 e 1824. O ponto médio disto é 1700 unidades curriculares. E nós temos quantos ETIs, que é o chamado docente a tempo integral, o equivalente ao docente a tempo integral. Nós chegamos aos 700, temos 600 e tal ETIs, o que significa que há pelo menos 3 cadeiras por docente para serem dadas. Isto implica uma grande dispersão de esforços, não é? Ocupa demasiado os docentes, implica uma carga horária elevada para todos eles. A maior parte dos docentes estão com cargas horárias máximas, o que não liberta energias para outras missões. E quais são as outras missões? Criar riqueza, não é? Esta também é uma riqueza, mas há outras missões onde podemos e devemos criar riqueza. A tal transferência de tecnologia para a região, a consultoria, a prestação de serviços. Nós temos caído em queda livre a esse nível, porque os docentes estão a alimentar um sistema que é altamente ineficiente. Eu só falei do primeiro ciclo, mas agora juntemos a isto mais as unidades curriculares de mestrado e mais as unidades curriculares de doutoramento, e os docentes não fazem mais nada a sondar aulas. Por exemplo, uma das questões que eu reparei em algumas conversas que tive e que, diria eu não vou colocar a palavra assustar, mas que alertam muitas pessoas, é precisamente essa reafetação dos docentes, nomeadamente alguns para serviços. Aliás, e no seu programa diz mesmo especificamente que os melhores docentes de ensino deverão de ir para ensino, e os outros. Como é que se consegue fazer tudo isto? Nós somos avaliados, os docentes são avaliados por 4 vertentes, não é? Portanto, o ensino, a investigação, a transferência ou a extensão, como quiser, a extensão universitária, que engloba a transferência de conhecimento e de tecnologia, e depois a gestão, não é? São 4 vertentes. O que eu acho é que nós devemos considerar que um docente é excelente quando ele consegue fazer bem 2 das 4. E, portanto, temos que fomentar a diversidade no perfil dos docentes, para que eles sejam mais felizes e mais motivados. Há docentes para quem é um sacrifício dar aulas ao primeiro ciclo. No entanto, são ótimos investigadores, não é? Ora, são bons investigadores, devem dar aulas a cursos de pós-graduação, nomeadamente doutoramentos e também mestrados. Mas, se calhar, se eles não sentem muito conforto em dar aulas ao primeiro ciclo, se têm dificuldade em descer aos alunos mais novos, se têm dificuldades de comunicação com esses alunos, porque é que nós vamos obrigá-lo a pontuar a esse nível? Portanto, eu quero perfis diferenciados para conseguir otimizar o output total da universidade.
Essa é a minha visão. Isso não deve assustar ninguém. Claro, claro, toda a gente tem que dar aulas. Isso não pode desmotivá-los? Eu penso que não. Verem cada vez mais como uma obrigação dar aulas, agora tenho de dar aulas. Não, vamos lá ver, toda a gente dá aulas. Chatice, não há ninguém que não dê aulas. Agora pode-se dar menos aulas, não é? E pode-se afetar os docentes da forma mais adequada para dar as aulas que eles mais gostam de dar, não é? Esta dispersão do número de cadeiras, eu falei em 3 no primeiro ciclo, mas se a gente somar as pós-graduações, não há docente nenhum que não anda a dar 5, 6 e 7 cadeiras por ano, quer dizer. Isso também se resolve com uma redução de cursos e de unidades curriculares. Racionalização da oferta formativa. Se a gente reduzir drasticamente é capaz de ser excessivo, isto tem que ser estudado. Isto não pode ser feito em cima dos joelhos. Isto tem que haver aqui um estudo criterioso, estudar bem a procura, estudar a oferta e ver se a nossa oferta está com certeza sobredimensionada, e hoje isso já é reconhecido. Temos que racionalizar, temos que oferecer poucos cursos e bons. Portanto, eu diria que em vez de 48 cursos, se a gente passasse para 35 ou 36 cursos, se calhar era suficiente. Mais vagas por curso? Temos que ver qual é a procura. Se a procura justificar mais vagas, podemos pôr mais vagas, mas se a procura não justificar mais vagas, eu estou em crer que não justifica. Eu acho que nós não vamos conseguir crescer em número de alunos com alunos portugueses, digamos assim. Ou nós vamos buscar alunos estrangeiros pelo esquema de acesso alternativo que vai ser implementado em 2014, 2015, ou então se nós nesse concurso nacional não aparecermos, nós nunca vamos conseguir aumentar o número de alunos. Porque a procura regional é diminuta, portanto nós temos um problema demográfico que está para ficar, é estrutural, todos nós sabemos isso. Há o inêxito no ensino secundário, um grande abandono escolar, as provas de acesso são cada vez mais exigentes e mais rigorosas na matemática, na física e na química, há dificuldade de candidatos em engenharia, cursos que exigem essas provas, portanto nós estamos sobredimensionados também no número de vagas. Nos últimos 4 anos ficámos em último lugar no ranking nacional, na taxa de cobertura de vagas. Este ano a Universidade tem pouco mais de 8.000 alunos. A intenção seria redimensionar a Universidade precisamente para este número? Eu ficaria satisfeito se nós conseguíssemos manter esse número, porque nós estamos em perda, não é? Para o ano já não teremos 8.000, nós estamos em perda. Se nós conseguirmos manter esse número, atraindo estudantes estrangeiros, porque é a única forma de fazer isso, eu já ficaria bastante satisfeito. Eu acho que a gente não pode ser medidos pela quantidade, nós temos que ser medidos pela qualidade, não é? Uma coisa é ter 8.000 alunos insatisfeitos, que não é o caso, não é? Mas é para caricaturar a situação. Outra coisa é ter 8.000 alunos satisfeitos. Portanto, a gente tem que aumentar a qualidade do ensino. E para isso temos que afetar os docentes, como eu costumo dizer, enfim, em linguagem popular, cada macaco no seu galho. É pôr as pessoas certas nos sítios certos para garantir cursos de qualidade, que tenham empregabilidade, desdobrar o ensino em português e em inglês para oferecermos oportunidades de emprego internacionais aos nossos estudantes, etc. Não estou a aliciá-los para emigrarem, não é disso que se trata. Estou a dizer, vão lá para fora como eu fui e voltem. Tragam o vosso know-how depois para o desenvolvimento do nosso país. Mas ter uma experiência no estrangeiro é uma coisa enriquecedora. Não há mal nenhum nisso. Temos é que os preparar para isso, não é? E quem é que faz essa avaliação, essa seleção dos Pois não pode ser o reitor, não é? Portanto, conforme eu digo no meu programa, isso terá que ser discutido nos fóruns próprios, não é? Portanto, há diretores de curso, não é? Que são responsáveis pelo produto, digamos assim. Esses diretores de curso terão todo o interesse em melhorar a qualidade do seu produto. E esses diretores de curso têm que ser ouvidos quando for feita a afetação de docentes para dizer, sim senhor, este docente com base nas avaliações que tem dos estudantes no primeiro ciclo é um docente que tem capacidades de comunicação, que faz um bom trabalho, os estudantes apreciam, aquele docente revela alguma dificuldade, na volta aquele docente se calhar é um grande investigador e se calhar deve ser reafetado a cadeiras de pós-graduação e fazer mais investigação e ficamos todos a ganhar, não é? Portanto, agora esse trabalho não é feito pelo reitor, o reitor apenas traça o caminho, não é? Tem uma visão e depois, naturalmente, os agentes decisores em cada uma das instâncias farão essa afetação, não é? Aliás, até porque há algumas criações de alguns grupos de estudo e apoio, nomeadamente, estamos a falar, por exemplo, dos 4 colégios das 8, o Instituto 8 está já a contar com medicina. Não? Sim, criação de uma faculdade de medicina. Exatamente, a criação de uma faculdade de medicina e que depois faria um casamento em termos de colégio, que são virtuais, os colégios são virtuais, não são estruturas organizacionais. Ninguém vai construir nenhum edifício para nenhum colégio que será o colégio das ciências da saúde, não é? Ninguém vai fazer isso, não é? Ninguém vai criar... Mas a falar de colégios como têm as ordens, por exemplo. Exatamente, não, os colégios seriam agregações de uma escola politécnica e de uma faculdade universitária e faríamos isto nas 4 áreas existentes. Portanto, seria Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, Faculdade de Economia, criaria um colégio de pós-graduação, de 2º ciclo, depois a FCHS com a ESEC, com a Escola Superior de Educação e Comunicação, fariam um colégio para a oferta de 2º ciclo, para coordenarem a oferta de 2º ciclo. A FCT, a Faculdade de Ciências e Tecnologia, faria com o Instituto Superior de Engenharia, não é? E
qual é que me falta? É a SAF com Exatamente, a futura Faculdade de Medicina ou de Biomedicina, penso que será essa a designação adequada, por causa das biomédicas, faria também um colégio com a Escola Superior de Saúde. E eu acho que isto é um projeto galvanizador que vai ao encontro da vontade de toda a gente. Sabe que há muita gente no Politécnico, no subsistema Politécnico, que entrou circunstancialmente nesse subsistema, podia bem ter entrado no outro, não havia concurso. Há pessoas muito bem preparadas no subsistema Politécnico para colaborarem nos mestrados e, portanto, quer dizer, o que faz sentido é haver uma oferta conjunta através desses colégios. Eu tenho um exemplo que é flagrante. A Faculdade de Economia tem um mestrado em Contabilidade. A Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo tem um mestrado em Fiscalidade. Se nós pusermos os dois mestrados ao mesmo tempo a funcionar, nós vamos ter problemas de canibalização mútua. Ou seja, vamos ter a contabilidade a funcionar com 2 ou 3 alunos e a fiscalidade a funcionar com 2 ou 3 alunos. Ok, os dois diretores das duas unidades orgânicas juntam-se à mesa com os diretores de curso e decidem. Este ano entra o de contabilidade, para o ano entra o de fiscalidade e o de contabilidade faz pousio para orientar teses. E isto é uma forma racional de afetar docentes, de afetar recursos. Se nós fizermos isto, nós temos um ensino mais eficiente, podemos melhorar a qualidade, porque duplicamos, digamos assim, a qualidade do corpo docente, o número de docentes duplica em termos de oferta para cada curso. Temos é que trabalhar em conjunto. Não podemos continuar a trabalhar em regime de quintal, que, como referiu e bem, felizmente isso é coisa do passado. Já não temos esse problema. Também propõe a criação de uma escola doutoral. A mesma lógica. Tem o mesmo. Mas aqui não entra um bocado em conflito com os centros de investigação? Não, porque essa escola doutoral tem os centros de investigação à sua volta, não é? São parte ativa desse. Absolutamente. Está a ver? Eu chamo isso mais, enfim, é pena os ouvintes não poderem ver, eu chamo isso mais da articulação, não é? Em que eu tenho as unidades orgânicas na base, depois tenho os colégios a seguir e depois na escola doutoral tenho os centros de investigação todos à volta. Os centros de investigação são fundamentais para acreditar esses cursos de doutoramento. Agora, nós não podemos continuar a ter a oferta de doutoramento que temos por unidade orgânica sem falarem umas com as outras, não é? Dispersa, no fundo. Exatamente. É preciso flexibilizar as estruturas curriculares, é preciso dar aos estudantes a possibilidade de eles construírem o seu percurso, fazerem cadeiras de vários programas de doutoramento, etc. Ao nível das optativas, é claro que há um core business que eles têm que fazer, não é? Não podem ser doutorados numa determinada especialidade, mas depois há toda uma série de opções que os estudantes devem ter. Se trabalharmos em conjunto ao nível dessa escola doutoral, tudo isso é conhecido e tudo isso é possível de ser feito e há vontade para fazer. O que nós temos é que libertar energias para outras missões. Nós não podemos ocupar tanto os nossos docentes com aulas. E eu quero tranquilizá-los e tenho passado essa mensagem. Eles não precisam de ter receio com isso. Isso não é para ter receio. Nós estamos numa universidade em que há várias missões. Isto não é uma escola de ensino secundário, não é? Portanto, na universidade há várias missões. Ou fazem, para além disso, boa investigação, ou fazem, para além disso, boa transferência de tecnologia e consultoria, prestação de serviços. Vamos então agora para a transferência de tecnologia, até porque estamos a 8 minutos do final desta meia hora de conversa. Fala precisamente da competitividade na investigação científica. Como é que se consegue o aumento dos níveis de desempenho da universidade? Fala, por exemplo, também de uma avaliação da rede interna de infraestruturas. Temos depois também a criação de centros físicos de atuação dessa transferência de tecnologia, nomeadamente o na Penha e o outro que já existe em Gambelas, com o CRIA e com outras empresas. Não existem. Os que eu proponho não existem. Esses existem. O CRIA e o AIC existem. Mas os centros de empresas que eu quero criar, o em Gambelas ou na Penha, não existem. O que nós temos são as startups e as spin-offs, enfim, nos pavilhões de madeira. E aquilo que eu quero é criar 2 centros empresariais dentro da instituição, não é? Não só porque temos uma situação financeira deficitária, mas porque eu acho que uma relação com as empresas dentro da própria instituição vai permitir, com certeza, que nós vislumbremos projetos de desenvolvimento, de investigação que não vislumbraríamos se não as tivéssemos cá dentro. Eu não concordo muito com os parques tecnológicos fora das universidades. Eu acho que as empresas têm que ter uma presença física dentro da própria instituição e influenciar dessa forma, através dessa proximidade, o próprio desenvolvimento dos projetos que a universidade tem. Portanto, o que é que eu quero fazer? Por baixo do bloco pedagógico tem Gambelas, aquela zona de arcadas que nós lá temos, com calçada portuguesa, é um espaço digno. Se aquilo for envidraçado, vidro com pedra, é uma coisa que liga bem. Se aquilo for envidraçado e bem climatizado, eu gostava de ter ali uma série de empresas internacionais. E já há relações com essas empresas.
Já há relações de investigação com essas empresas. Portanto, a Siemens, por exemplo, é uma empresa com a qual temos relações de investigação. Portanto, por que não a Siemens ter uma presença física ali? E quem diz a Siemens, diz uma Galp Energia, diz uma série de outras empresas com as quais essas relações já existem. Se nós fizermos isso e pusermos lá o CRIA junto a essas empresas nesse espaço de coworking, seria um espaço de coworking, não é? Eles tomam café juntos, tropeçam uns nos outros, e o tropeçar uns nos outros é uma maravilha para se criarem iniciativas criativas e sinergias. Faria o mesmo na Penha, mas com empresas regionais. E estes dois espaços não existem, não é? E esta é uma boa forma de dinamizar a ligação à região. Eu acho que o CRIA só tem estado em Ambelas, eu interrogo-me porquê. Então a parte politécnica não tem que ser valorizada. O CRIA pode estar nos dois sítios, não é? Nós temos que valorizar a componente politécnica da nossa universidade. E se me permitem, eu jamais levaria a Penha para Ambelas. Eu acho que a Penha está muito bem onde está. Sou completamente contra esse projeto, ainda bem que ele não foi para a frente por dificuldades financeiras, porque eu acho que nós temos que ter uma presença na cidade de Faro. É muito importante. Daqui por 20 anos o Algarve é uma cidade mais pequena que Manchester. Agora, julgo que ter-se-á sempre de falar disto, que é a gestão financeira. As universidades portuguesas, e se calhar mais até que as outras universidades do Algarve, ou que muitas das outras, atravessam um período muito difícil. Como é que isto se resolve no curto prazo, que eu julgo que isto já é um problema de curto prazo, que poderá haver falta de dinheiro muito, já no ano que vem. Eu diria o seguinte: todos nós atravessamos um período muito difícil, e é isso que eu digo no meu programa. Não são só as universidades, somos todos nós, não é? O ensino secundário também, com os professores, as requalificações, despedimentos, a desregulamentação do mercado de trabalho, as reformas. Ainda há bocadinho vocês estavam ali a comentar a questão agora das reformas, os nossos salários. Quer dizer, nós temos que ter uma visão integrada disto. As dificuldades são para todos, e as universidades também têm dificuldades. As universidades têm, do meu ponto de vista, que fazer o trabalho de casa, não é? Até para terem credibilidade, para poderem pedir ao Governo maiores comparticipações do orçamento do erário público numa altura em que há tantas dificuldades financeiras. Eu acho que sim, eu acho que a gente deve continuar a insistir nesse discurso de que o Governo não se pode responsabilizar, que deve financiar as instituições, porque o ensino e a investigação são aquilo que sustentará o nosso futuro. E, portanto, não podemos permitir que o Governo faça cortes sobre cortes sobre cortes. Mas há uma coisa que nós temos que garantir, é que nós temos que fazer bem o nosso trabalho de casa para poder ter legitimidade de pedir essas verbas. E o trabalho de casa é, por exemplo, a tal redução salarial que diz que qualquer solução de sustentabilidade... Eu, quando falo em trabalho de casa, estou a dizer é que nós temos que produzir receitas próprias. Temos que nos esforçar para produzir receitas próprias, e quanto mais produzirmos receitas próprias, mais credibilidade tem o nosso discurso de pedir ao Governo ajuda, não é? Se nós não tivermos indicadores de performance elevados, como é que nós vamos justificar, como é que o Governo, que conhece as contas de cada uma das universidades, vai dizer que a Universidade do Algarve, sim senhor, precisa merece, não é precisa seguramente, mas que merece maior apoio. É preciso que nós façamos uma desculpa também para estar a dizer, bom, vocês já ganham um bom dinheirinho, então assim nós damos menos. Essa é a ideia que às vezes se tenta fazer passar. Eu não creio que isso seja assim, porque aí as universidades bateriam o pé, não é? Como já bateram, não houve uma altura em que eles diziam que, enfim, as receitas próprias, os saldos tinham que ficar iguais, não se podia inscrever mais receita própria este ano do que no ano anterior, e as universidades aí impuseram-se bem. Portanto, eu não me parece que isso tenha nenhuma viabilidade de ser levado a cabo. Portanto, percamos esse papão e façamos o nosso trabalho de casa, ocupemos em produzir riqueza dentro da instituição, em receita própria. Houve um ano, 2009, em que nós quase que duplicámos o Orçamento de Estado. Ou seja, a nossa receita própria era quase igual à do Orçamento de Estado, não é? E, portanto, quase chegámos aos 50% da autonomia financeira do ponto de vista das receitas. Estamos muito longe disso agora, muito longe. Viemos por aí abaixo. Claro que tem a ver com estes cortes também, com a crise, tudo isso. Mas eu não sei se as outras universidades terão ido tão por aí abaixo como nós. E este é que é o problema. A gente não pode dar-se aos luxos de estar orgulhosamente sós. Nós temos que estar bem acompanhados. Se houver dificuldades financeiras, não podemos ser os únicos. As outras também têm que ter. Imaginem um cenário em que as outras não tenham e nós tenhamos. Eu estou a fazer, como disse, o trabalho de casa. Nós também estamos praticamente a acabar. Ainda duas outras questões que eu acho que é importante. Uma tem a ver com a gestão financeira participativa, que defende, mas eu já agora misturo aqui outra que tem a ver também com esta questão da gestão. Se não é contrária à diminuição de receita, à abertura de concursos para promoção na carreira.
Diminuição da receita? Quanto muito aumenta a despesa, não é? Não, a diminuição da receita que tem havido. A receita livre. A receita que não é gasta, mas essa não existe. A gente gasta mais do que aquilo que tem, não é? Não, nós temos que ter uma política de meritocracia de gestão de recursos humanos, porque não vamos lá nenhum. Nós não queremos empobrecer a instituição. Nós não queremos saldar os nossos déficits através de cortes indiscriminados. Nós não podemos deixar de promover as pessoas que têm mérito e que precisam de ser promovidas. Nós temos que consolidar as nossas contas motivando as pessoas para a criação de riqueza, que é aquilo que não se faz no país, não é? A gente não pode criticar a política que se faz no país e depois querer fazer dentro da instituição a mesma política, não é? Portanto, nós não conseguimos consolidar nos últimos 3 anos os nossos déficits estruturais através de uma política de contenção de despesas, e contivemos muita despesa e não fizemos meritocracia na gestão de recursos humanos, não promovemos as pessoas, não requalificámos os funcionários que entretanto fizeram graus académicos e que não foram requalificados. Mas fazendo essa promoção não vai aumentar a despesa? Claro que vai, mas é uma despesa que é investimento. É preciso saber distinguir despesa de investimento. Isto é um investimento que traz o seu retorno, que trará mais riqueza, que permitirá fazer mais investimento. Eu não gosto da despesa, eu gosto é do investimento. E há despesas que são confundidas, que são de natureza diversa, nem todas as despesas são reprodutivo, mas há despesas que a gente não pode deixar de fazer. Então, se nós não tivermos essa política de meritocracia, como é que nós vamos mobilizar as pessoas para criar receita própria? Não vamos, as pessoas têm o seu salário, supostamente, até um dia, coberto para o Orçamento Geral do Estado. Se nós não as incentivamos a criar riqueza, não vamos criá-la, não é? E o problema é que o dinheiro do Estado não chega, não vai pagar os salários, e portanto um reitor tem que dormir tranquilo, tem que dormir descansado, sabendo que a instituição está a produzir para pagar os salários que ele vai ter que pagar ao fim do mês. E essa tal gestão financeira participativa dá responsabilização? Absolutamente, responsabiliza a gestão. Eu, como diretor de unidade orgânica, nunca fui responsabilizado pela minha gestão financeira, nunca. E eu tenho, 15 anos de direção, com mandatos interruptos, naturalmente não foram de seguida, como o Alberto João, porque nós só podemos fazer 2 mandatos, não é? Mas tenho uma grande experiência de gestão à frente da Faculdade de Economia. Eu nunca fui responsabilizado pela minha gestão, nem nunca fui premiado pela minha gestão, não é? Eu tenho uma unidade orgânica subdimensionada, que faz 500 mil de receitas próprias por ano, não é? Portanto, é a unidade orgânica que mais receitas próprias faz. Isso nem sequer é visível nos orçamentos, porque quando me pedem um orçamento eu tenho que pôr lá 500 mil euros de receita e 500 mil euros de despesa. As despesas são inventadas, eu não as tenho, eu não gasto 500 mil euros de despesas, nem pouco mais ou menos. Se eu gastar 1/3 disso é muito, o resto é para as despesas comuns, é para a reitoria usar. Mas isso não é transparente, porque obrigam-me a consolidar o orçamento. Quando nós não temos autonomia financeira, os orçamentos não deviam ser consolidados. Quem tem que consolidar o orçamento é a universidade, e nomeadamente o grupo, não é? Que inclui os serviços sociais. Nós não temos que consolidar orçamento nenhum, e isto é algo que desresponsabiliza os diretores das unidades orgânicas e os outros diretores dos outros centros de custos. Isto não é gestão financeira capaz que nos leva a lado nenhum. Portanto, uma gestão financeira participada, um orçamento base zero, em que as despesas sejam efetivamente só cortadas aquelas que não são despesas de investimento, e por outro lado olhar para as receitas executadas, aquelas que efetivamente tivemos, e não receitas fictícias que depois levam ao fim do ano a grandes desvios orçamentais e grandes déficits. Isso é fundamental para nós endireitarmos a rigor, para fechar, aliás, até porque não temos tempo para mais, esta é uma das questões que eu sei que mexeu com algumas pessoas, é a questão do realojar da Escola Superior de Saúde, tentando rentabilizar o espaço até agora ocupados. Por onde é que íamos colocar? Eu acho que mexeu muito bem, ou seja, mexeu com uma grande satisfação. O feedback que eu tenho, e ontem eu estive na Escola Superior de Saúde, é que a Escola Superior de Saúde, aliás, esse realojamento já estava previsto no programa estratégico que a Universidade fez, com esta reitoria, não é? E que foi submetido a Conselho Geral. Portanto, está lá inscrita o realojamento da Escola Superior de Saúde, em Amelas, para juntar a área toda da saúde, não é? Portanto, ficaria aquele edifício vazio, digamos assim. Sim, o edifício. Nós temos um problema com esse edifício, porque esse edifício não é nosso, nós só temos o usufruto do edifício. É preciso, para que seja nosso, é preciso que haja um despacho conjunto de 3 ministros, o Ministro das Finanças, o Ministro da Educação e o Ministro da Saúde. Nós gostaríamos que esse despacho conjunto existisse para que o edifício fosse nosso, não é? Porque naturalmente nós podíamos rentabilizar depois aquele edifício, não é? Precisamos de criar alguma receita, até porque há instalações na Penha que estão degradadas, os telhados de amianto da ESEC e do ISE são perigosíssimos para a saúde, não é? Há infiltrações, e aquilo, o amianto provoca o cancro, e nós tínhamos que fazer ali grandes obras e precisamos de dinheiro, não é? E dinheiro não há, porque a situação financeira da instituição não é brilhante, como toda a gente sabe, não é? E essa componente tinha a ver com uma intervenção privada?
Uma intervenção privada? Sim, um cliente que seja privado. Sim, quer dizer, que pode ser desafetado. Ficávamos com o Campos da Penha, de Gambelas, de Portimão. Já agora o Portimão é estratégico, não podemos largar Portimão. Temos talvez que pensar numa nova solução para Portimão, mais ao nível das pós-graduações e não nos primeiros ciclos. Isso me permite dizer, também era estratégico que nós estivéssemos numa posição em Tavira. Tavira está com um grande dinamismo ao nível empresarial, lá com o projeto a ativar, e eu gostaria muito que o nosso amigo Presidente da Câmara nos disponibilizasse umas instalações em Tavira para nós podermos levar para lá também cursos de executivos para dar formação àquelas pessoas daquele parque tecnológico que eles estão a criar. Aliás, até porque fala também de workshops e outro tipo de iniciativas que a Universidade deveria ter e que infelizmente não conseguimos colocar nesta meia hora de conversa aqui na Rádio Universitária do Algarve. De qualquer das formas, na próxima terça-feira haverá uma audição pública que poderá ser vista também por toda a gente. Aliás, até porque terá transmissão, vou chamar televisiva, mas através da internet, que pode ser assistida por todos. Desde já, muito obrigado por teres passado por aqui. A eleição para reitor acontece na próxima quarta-feira, dia 27.